Fala, fiel, boa, boa. Vamos falar sobre as notícias do todo-poderoso Timão dessa semana aí. Que eu lembrar, né? Vamos que vamos. Começar pela saída do Martinez. O Marcelo Paz deu entrevista ontem, depois do jogo, e já confirmou a saída dele. Falou, né, que eles estão negociando lá, que caberia uma justa causa, uma rescisão ali, direta, mas que eles optaram por fazer um acordo amigável, né, mano? O Corinthians vai pagar, pelo que eu vi, mano, o Corinthians vai pagar até 2026 30% do salário do Martinez, né, em 12 vezes. E ainda vai pagar a cirurgia dele, vai dar assistência pra ele. E é isso, né? Gostei da entrevista das palavras do Marcelo Paz, né? Mostra que é um cara assim que homem, né, mano? É um cara certo pra estar no lugar certo, pra proteger o Timão e colocar o Corinthians no lugar certo. A gente nunca deveria ter saído. Espero que os ratos realmente deixem esse cara trabalhar. Mas sobre a saída do Martins, mano, acho que mais do que certo. Mesmo se ele não tivesse lesionado, acho que não tinha mais cabimento esse cara jogar pelo Corinthians. Gosto do Martins. Martins sempre vai ser lembrado por ter dado um tapa na cara dos porco imundo. Mas foi cuzão. Foi vacilão com o Corinthians. Não aproveitou a melhor chance da sua vida. Que foi Martins, que jogou em time pequeno a carreira inteira. Aí quando ele tem a oportunidade da vida, o cara faz essa merda. Então, Martins, vai tomar no seu cu. E é isso, né? Chegada do Alan, né? Engraçado que esses bagulho eu tinha colocado pra falar. Mano, foi na terça. Hoje é sexta que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, o Alan até estreou bem contra o Red Bull. Então, mano, um reforço assim, como eu falei. No Flamengo ele não foi muito bem, no Atlético dele jogou muito e estreou bem no pelo Corinthians. Espero que esse moleque tenha sucesso aí no timão. Outra chegada é a volta do Hilary, né? A volta dos que não foram. O Corinthians finalmente renovou com o Hilary. E sobre a renovação do Hilary, eu não acho que ele seja um puta no lateral esquerdo, mas é muito melhor que o Hugo. E vai ser muito útil aí durante a temporada. O Hilary que ele também faz uma coisa que eu não... Pelo menos eu não gosto muito, mas que o Dorival usa ele ali como um terceiro zagueiro. Então é um cara que vai ser muito útil aí durante a temporada. Que bom quando você renovou com ele. Outra chegada é do parça do Memphis Depay, o Zacarias, né? Não conheço, vi alguns vídeos dele, parece ser um bom jogador, mas pelo que eu também vi, mano, o cara jogou poucas partidas lá no futebol chinês, onde ele tava, e não sei muito sobre ele, mas vou esperar ele jogar pra gente poder comentar um pouco mais, né? Sucesso pra ele também aí, chegando aí no timão, que chegue pra agregar, que chegue pra agregar. Mano, outra coisa que eu queria falar aqui com vocês é falando um pouco sobre o derby, né, mano? Sobre aquele arrombadinho lá do Palmeiras que chutou a bola na cara do torcedor do Corinthians, Luigi, né? A única coisa que eu queria falar sobre isso aí, mano, é que eu tô vendo muito corintiano mesmo, relembrando um caso que esse moleque sofreu um racismo aí quando ele jogava no Sub-20, se eu não estiver enganado, né? E os caras lá cometeram um ato de racismo com ele depois da entrevista chorando, falando os bagulho e tal. E o Corinthians fez um post, né, pô, lamentando sobre a ocorrência e dando do lado do moleque, né, pô. Por mais que ele esteja jogando pelo nosso maior rival, o Corinthians foi lá e se solidarizou com ele, né? E eu vejo muito corintiano falando que o Corinthians não deveria ter feito isso, que olha só, que como pode e tal. E, mano, a única coisa que eu posso falar sobre isso é uma coisa não tem nada a ver com a outra, mano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Corinthians é o time do povo, o Corinthians é um time que luta por certas causas e tem que continuar lutando sim, independente de quem seja, independente da camisa que esse jogador jogue. O caráter do moleque é isso. Mostrou que é um moleque sem caráter, é um moleque tosco, mas que a vida cobra. A única coisa que eu posso falar pra ele é: pode ficar tranquilo, irmão. Sua hora vai chegar e essa conta vai ser cobrada com juros e mais juros. Pode ter certeza sobre isso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, mano, para com essa palhaçada aí de ficar repostando o vídeo dele chorando lá, falando sobre esse ato de racismo e falando que o Corinthians não deveria ter feito isso. Porque isso é palhaçada e temos sim, todos nós, não só por ser nem só corintiano, palmeirense, independente de qualquer fita, tem que sim lutar com essas causas pra não acontecer esse tipo de coisa, mano. Então para de ficar postando essas merda aí. E esse moleque, a hora certa dele vai cobrar e vai ser com juros e mais juros, né? E é isso. E agora sobre o ponto principal, né, mano? Sobre o ponto principal desse vídeo aqui, que é seu Tuma, né, mano? Seu Tuma que simplesmente o Tuma falou. Ele. O Tuma que se acha o dono do Corinthians, ele. Mano, não vai ter mais o processo ali pra expulsão do Andrés. Do Andrés e do Duílio.
Eles fizeram lá os bagulho ali, falou que não vai fazer mais isso aí porque o Ministério Público solicitou as imagens, né, do Andrés, que se reencontrou com o André Negão, e ele não pode fazer isso. O Tuma selou esse processo, né, não vai mais processar, não vai mais expulsar o Andrés. O Ministério Público foi lá, cobrou e falou que isso, tem que dar continuidade sim para a expulsão do Andrés, tem que expulsar o Andrés sim, né. E o Tuma respondeu, mano, respondeu com deboche. Respondeu com deboche o Ministério Público. E, mano, tudo que eu posso falar é... Minha avó e minha mãe, ela assiste meus vídeos. E levei um puxão de orelha esses dias aí pra parar de falar palavrão, parar de ficar xingando os outros. Então, mano, todo respeito, eu não vou xingar o Tuma. Mas, parceiro, você não é o dono do Corinthians. Os torcedores do Corinthians estão criando um movimento aí de expulsão já, que é pra expulsar o Duílio, o Andrés e o Augusto. Que até agora esses três não foram expulsos do Corinthians. E acredito que tem que acrescentar o Tuma nessa palhaçada aí também. Porque esses caras eles não estão a favor do Corinthians, cara, pelo contrário, esses caras eles estão contra o Corinthians. Esses caras têm que ser expulsos o quanto antes do Corinthians. Esses caras eles são os câncer do Corinthians. Mano, e é o que eu já tô falando na mocota, e vou continuar falando vários vídeos, que é intervenção judicial, mano. É torcer e muito pra ter uma intervenção judicial ainda esse ano no Corinthians, o quanto antes, mano. Se tiver essa semana ainda vai ser maravilhoso. Não sabendo se vai ter essa semana uma intervenção judicial, não sabendo se vai ter esse ano, esse mês, mas que tenha, porque esse é o caminho pro Corinthians voltar a ser o Corinthians, mano. Enquanto tiver com essas pessoas lá dentro, o modelo associativo acabou, mano. O modelo associativo não existe no Corinthians. É esses caras achando que eles são dono. É o Andrés participando de reunião, o Andrés participando de reunião com a Caixa, o Andrés trazendo patrocínio. É o Souza Maristable ali, um fantoche desses caras. E é o Tuma se achando dono. É o Tuma expulsando uma parte de pessoa aí, que não é da turminha dele, mas esses caras que realmente lesaram o Corinthians, esses caras que realmente prejudicaram o Corinthians, não, mano. Não acontece nada. Então, mano, intervenção judicial, se o caso Conserino consiga expulsar esses caras no Corinthians na marra, por bem ou por mal, a gente vai expulsar esses caras, vai ter uma intervenção judicial no Corinthians e o Corinthians vai entrar no caminho certo, né? E, mano, tá tendo um, a campanha aí dos torcedores, eu vi muitos influencers ali, grandes, participando, que é o Expulsão Já, que é pra expulsar o Duílio, o Andrés e o Augusto. Então, mano, se você não assinou ainda, vai lá, assina, é rapidão. É só você colocar no Google, expulsão já, sem o tio, tá? É expulsãojá.com.br. Pronto, você vai lá, vai colocar seus cadastros, tudo, vai colocar que você é a favor pra expulsar esses caras do Corinthians o quanto antes. Mano. A gente, o Kaká Catalão falou, né, mano, acho que não vai dar nada isso aí, mas a nossa parte a gente tem que fazer. A gente tem que cobrar, a gente tem que expulsar esses caras, mano. E torcer pra uma intervenção judicial, porque com esses ratos aí a gente não vai pra lugar nenhum, mano. Vai continuar nisso daí. Outra coisa, teve um vídeo que eu gravei que eu falei, né, o Corinthians diminuiu a dívida de quase 600 milhões, pelo menos é o que eu tinha saído aí. Até postei lá que eu falei, não sou meio leigo pra esse assunto, mas postei lá certinho como que tava. E a verdade é que não diminuiu 600 milhões, realmente. A dívida, o custo que seria realmente era isso daí. Mas, na prática, a redução da nossa dívida foi de 200 milhões. Que é boa coisa, é um caminho já. Mas também que não é do jeito que eles venderam pra gente. Venderam como se realmente fosse 600 milhões a menos na nossa dívida. Que seria do caralho. Então, mano, vamos que vamos. É isso aí, vamos torcer pro Corinthians entrar no caminho certo. Vamos torcer pra gente expulsar esses atos do Corinthians e que tenha uma intervenção judicial o quanto antes no Corinthians. Comenta a opinião de vocês, deixa o like. É nóis, tamo junto. Vai Corinthians.